Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Hoje o tema é sobre você muda de opinião, você muda de ideia, né? Por que eu tô falando isso? Normalmente as pessoas têm uma ideia formada e dificilmente elas mudam essa ideia, né? Claro que assim, algumas pessoas mudam de ideia com o passar dos anos, algumas pessoas mudam de hábitos com o passar dos anos, mas às vezes leva muito tempo para essa mudança acontecer, né? Às vezes uma geração inteira para que isso aconteça, certo? E eu quero saber de vocês, se vocês mudam de opinião com frequência, vocês têm essa capacidade. Eu vou falar capacidade por quê? Porque muita gente não compreende o que é uma mudança de opinião, né? Não, eu tenho essa opinião e eu não vou mudar nunca. Cara, sei lá, frequentemente eu mudo de opinião sobre algumas coisas, né? Às vezes eu tenho uma opinião formada sobre algo e aí eu vejo alguma coisa, leio alguma coisa e falo, tá, mas espera aí, não é bem aquela visão que eu tinha, né? Então eu estava equivocado, eu vou mudar a minha opinião. Eu digo isso sobre pessoas, sobre coisas, de modo geral, eu mudo de opinião, né? Com uma frequência. Não é aquela questão, né? Eu vejo às vezes tem alguém que vem e fala assim pra você, eu gosto da cor, sei lá, vermelha. Eles falam, eu prefiro azul. E a pessoa fala, a azul é boa, né? A vermelha nem é tão boa assim mesmo. E ela muda de opinião de acordo com o que você tá falando com ela induz, né? Um filme, alguma coisa assim, as opiniões mudam. Não tô falando desse jeito, tá? Não tô falando rápido assim. Porém, né, tem pessoas que têm dificuldade de mudar. De um dia para o outro, às vezes você mudou seu pensamento, às vezes você mudou, viu alguma coisa que despertou, né, um outro pensamento e uma outra forma de pensar. E tem pessoas que têm dificuldade, né? Ela fala, eu errei, eu vou continuar errando porque essa é a minha opinião, é isso que eu decidi para minha vida, e ela continua errando, simplesmente, né? Ela sabe que aquela opinião tá errada, ela já, vivenciou que tá errado, mas por ela ter tomado aquela decisão para as pessoas não falar, viu que ela mudou de opinião, ela continua se reforçando, né? A mesma opinião. E aí, assim, é uma dificuldade, eu acho que da maior parte das pessoas, mudar de opinião, né? Às vezes alguém fala, mas você falou que isso aqui era ruim. E às vezes mudei de opinião, né? Às vezes no contexto em que eu estava inserido, na época em que eu estava inserido, aquilo era ruim. Assim como nós, agora que estamos mais velhos, né? Olhamos para trás e vemos o eu jovem que gostava de algumas coisas e você falava, cara, por que eu gostava disso? Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? E obviamente é uma questão de crescimento, né? Uma questão de vivência, uma questão de estar em um outro momento da vida, certo? Então, volta e meia a gente volta a olhar fotos, vídeos ou até mesmo coisas que nós fizemos e, cara, olha isso, né? Por que eu fazia isso? Olha como eu escrevia, olha como eu agia, olha como... E isso é bom porque assim, mostra que você está evoluindo. Porque se você olhasse para trás e tivesse as mesmas opiniões ou quisesse fazer, né, as mesmas coisas ainda, você não teria evoluído. Calma, eu não estou falando daquilo também que muita gente fala, se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi, eu não tinha chegado onde eu tinha chegado. Então se fosse, eu cometeria todos esses erros de novo, né? Claro, porque aí você precisava crescer para chegar nesse ponto e saber que é errado, né? Então, obviamente, não me arrependo das coisas que eu fiz, das coisas que eu disse no geral. Algumas coisas me arrependo, confesso, mas não me arrependo. Então, assim, era uma opinião que eu tinha na época e que fazia sentido pra mim na época. Então, assim, talvez foram opiniões idiotas, talvez foram opiniões que não deveriam ter sido ditas, porém, eu não me arrependo delas, porque naquela época, naquele contexto, fazia muito sentido. Assim como decisões, né? Então a gente toma decisões
E, cara, você tem que estar ciente daquilo que você tomou de decisão. Pode ter sido uma decisão errada lá atrás, né? Mas você só vai saber no futuro. Então, faz, deixa acontecer, né? E depois você vê isso aí. Bem, mas o ponto aqui né? Mudar de opinião não é ruim. Você não pode ser contraditório, né? Mas mudar de opinião acontece. Então, eu já mudei inúmeras vezes de opinião sobre certas pessoas, tanto para bom quanto para ruim. Então, teve pessoas que eu já, né, achei, essa pessoa é ruim. Eu vi pontos positivos, eu vi coisas boas nelas e eu mudei de opinião. Assim como eu já conheci pessoas e falei, cara, essa pessoa é muito boa. E eu vi certas atitudes e reconsiderei, né? Então esse é um ponto. Então depende muito de como a gente está vivendo, a época que nós estamos vivendo. Depende todo de um contexto, sabe? É muito difícil você analisar uma pessoa por uma época exata. Então, cada pessoa que me conhece talvez tenha uma percepção diferente porque me conheceu em uma época diferente, uma época talvez mais feliz, uma época mais triste, uma época mais complicada, né? Então, depende muito disso. E aí que entra, né? Mudar de opinião é bom. Imagina se a gente tivesse as mesmas opiniões lá de trás, né? Teríamos aí coisas que são impensáveis, certo? E aí cai em todos os âmbitos, né? Desde, por exemplo, comédia. Comédia é um negócio que eu gosto muito, mas teve que mudar. E não é ruim, é uma coisa boa, né? Alguns comediantes até falam isso. Agora eles têm que pensar um pouco mais para fazer alguns tipos de piadas ou coisas do tipo, né? Então, mudar a opinião, mudar é sempre positivo, certo? Pessoal, eu tô chegando aqui, a estrada é um pouquinho cheia de buraco aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Tá parecendo que tá dando terremoto aqui. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. E nos vemos na próxima. Não esqueçam de curtir, compartilhar e todo o resto aí, que ajuda pra caramba. Tchau, obrigado, é nóis.